Olá, então, oi todo mundo, para todo mundo que está aí, oi YouTube. É, eu estou muito grata, em termos gerais, por tudo aquilo que se comportou na minha vida ou aconteceu na minha vida ao longo desses meses. E isso inclui muito todo esse trabalho aqui, né, de entrar para o YouTube e de acreditar que tem uma mensagem que a gente pode estar passando, enfim. Talvez seja só preguiça da minha parte, está tudo certo também. Eu quero falar do caminho místico do advento. É a primeira vez que ele sai para fora de casa, então, veja, é um projeto singelo, simples, infantil, antroposófico, né, de contação de histórias durante as 24 noites que antecedem o Natal. E aí todo mundo acaba me perguntando, porque eu tenho o grupo no WhatsApp, já está rolando, é um trabalho que começou há 4 anos atrás. Então começou no dia em que eu consegui chegar até a casa da minha irmã pela primeira vez, depois de muitos anos, sem poder encontrá-la, do outro lado do mundo. Então, eu me vejo na Catalunha com ela, com as minhas sobrinhas, principalmente as duas pequenas, atravessando do dia 1º até o dia 6, né, o final dessa jornada, mas tinham ainda algumas noites para ler sobre o advento. E eu fiquei muito encantada com o trabalho, com a montagem do presépio, com uma coisa extremamente singela, com o Dia de Reis, que, puxa, é um grande evento do outro lado do mundo, um grande evento que a gente aqui passa meio desapercebido e que para mim cala fundo na minha alma, no sentido de que dia 6 de janeiro, né, que é uma data capricorniana, por conta de um que falou e o outro que disse, se transformou no dia do astrólogo, por conta dos 3 reis magos terem tido a capacidade de ler as estrelas e tendo visto a estrela de Belém, que possivelmente possa ter sido uma Vênus vespertina ou matutina, né, como diz um astrólogo que eu gosto muito, ou algum outro evento, né, estelar, cósmico, enfim, do céu, e que marcou então tão fortemente essa presença desse ser especial, desse avatar, dessa presença na Terra de algo divino e super diferente e que todo mundo tinha uma esperança e uma expectativa, né, de que ele assim o fosse. É, Sendo assim, a gente começou uma trajetória depois que eu volto de lá, uma trajetória que começou com uma conversa, e aí vamos fazer, e vamos então fazer, você aí com as meninas, eu aqui no Brasil, e você conta as histórias e vai traduzindo, porque o livro é um livro em catalão, da antroposofia da escola Waldorf, que as meninas frequentavam, e que minha irmã fez toda a formação de pedagoga, né? Então que ela poderia estar seguindo. E aí ela começou a fazer uma tradução livre, super livre, né? E eu fui contando as histórias que ela traduzia, e aí no primeiro ano foi isso, foi um estarmos juntas através do WhatsApp, cada uma de nós morando numa localidade diferente, eu no lugar do Brasil, minha mãe no outro lugar do Brasil, e ela lá fora, né? Tão distante, tão longe. Então a gente conseguiu, através disso, uma comunicação. E essa comunicação me deu uma luz interna, uma comunicação que deu sentido para o meu mês de dezembro inteiro, deu sentido para cada uma das noites que antecedia o Natal. Porque depois que você passa da fase do Natal, compras, do Natal, festa, do Natal, filho, criança, né, do Santa Claus e tal, você entra num determinado lugar de perguntar, bom, mas o que a gente faz até o Natal? E aí a reflexão desse livreto maravilhoso é uma reflexão do caminho de Maria e de José e do burrinho,
né? Um protagonista importante nesse lugar, ele é escada para muita coisa, indo em direção a Belém. De toda a dificuldade do trajeto, de todas as reflexões que foram possíveis de serem levantadas por um autor que, na verdade, não é o Rudolf Steiner quem escreve as historinhas, é o Georg ou George Dreisig, né? Ao que eu me lembro, ele é um austríaco-alemão, enfim, mas é da escola Waldorf, então vai estar naquela localidade ali, já que a antroposofia vai criar raízes fortes na Alemanha e na Áustria e naquela região. E a partir de então, a gente fez o segundo ano, aí a gente convidou amigos e outros familiares. Terceiro ano a gente ampliou, né, isso foi crescendo. E chegamos então no quarto ano, o ano passado, onde apesar de toda a dor e dificuldade de perdermos a nossa mãe no meio do trajeto, né, antes do Natal, nós demos conta, e como eu tenho para mim que uma das coisas que me manteve para frente andando a cada dia, tanto antes quanto depois, foi saber que eu tinha todas aquelas pessoas, além de Maria, de José e do burrinho, seguindo um caminho em direção a uma luz, a uma esperança, a um sonho, a uma expectativa de algo valoroso e melhor que poderia advir no advento, né, daquele evento inusitado e tão esperado de um ser diferente, com uma missão muito especial, né, que estaria então sendo encaminhado para a Terra por aquilo que a gente tem de mais distante, sublime, sagrado, como Deus ou a divindade ou o cósmico, e que teria a função de nos tocar, a cada um, com o seu trabalho, com a sua presença, para que pudéssemos nos tornar melhor, pudéssemos trabalhar internamente a nossa amorosidade, a nossa benevolência, a nossa coragem e muitos outros predicados que a história de Jesus deixa para todos nós, católicos ou não, sobre como enfrentar determinadas circunstâncias da vida, não perdendo a fé, não deixando de acreditar que há algo melhor adiante e de que mesmo assim nós podemos ser o melhor de nós mesmos, incluindo as nossas fraquezas e as perdoando de alguma forma, como a fraqueza de Judas, né? E a fraqueza de Pedro, né? E assim vem muitas histórias na minha cabeça, porque mesmo não sendo, eu tenho uma base católica, apostólica romana, fui batizada, fiz a primeira comunhão com muita gente, mas depois todo o caminho de leitura da Bíblia, de olhar para a Bíblia como um livro mais antigo, um dos mais antigos que a gente tem da história da humanidade, o meu olhar foi livre, foi despretensioso de uma religiosidade com relação à igreja em si. Eu vou transcender isso, eu vou ampliar isso com outras informações, com outros saberes, outros questionamentos, mas sempre com um profundo respeito por esse homem, ou por essa divindade, ou por esse Deus em matéria, por essa presença, por esse avatar, por esse profeta, porque em cada canto do mundo ele é visto de um jeito, mas ele não passou desapercebido e ele marca a história da humanidade por 2020 anos. As histórias mais antigas da humanidade têm 5.770 e tralalaus, como tem as histórias dos judeus. Você vai ter histórias dos Vedas anterior ainda, dos chineses, mas 2020 anos bem marcados, né, da história dessa figura importantíssima, porque ela sempre nos lembra que apesar de tudo que podemos estar passando, existe uma luz dentro de cada um que merece brilhar, né? Merece ter calor, merece ser colocada para fora. Então eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas, onde eu comecei a divulgar, me fizeram uma pergunta: bom, Fernanda, mas é um caminho religioso? Não, não. Ele vai seguir aquilo que é o preceito do advento? Sim,
né? Então, o Advento começa 4 domingos antes do Natal. Quem organizou isso? A Igreja Católica, porque é ela que faz todo esse caminhar ainda. Mas dentro, por exemplo, da antroposofia, é apenas o caminhar. São 4 semanas, com 7 histórias cada semana, que é uma historinha de 10 minutos para cada dia, com uma pequena reflexão, que pode ser deixada para quem está ouvindo, refletir sozinho, né? Como pode abrir uma reflexão no grupo que está ouvindo, quanto também posso eu abrir uma reflexão ou falar alguma coisa, como não. Em geral, a gente tem simplesmente contado as histórias, deixado algumas pequenas reflexões ou perguntas ao longo do caminho, para a gente refletir, né, e todo mundo ser livre na reflexão. É um caminho místico justamente por isso, porque o mistério que ele traz é para cada um e é de todos ao mesmo tempo. Ele não pretende fazer com que você acredite que Jesus é uma dessas coisas que a gente falou antes, que Jesus é Deus, ou não, e também não estou dizendo que não, né? Longe de mim saber qual é a verdade. Mas é uma forma de homenagear, né, esse evento que já dura 2020 anos, onde quase todas as pessoas honram esse dia, né, repartindo a sua ceia, trocando prendas, mas, sobretudo, compartilhando, comunicando e estando junto por aquele breve momento, ouvindo uma história singela de criança, que esse é um livro de criança. E para quem estiver esperando fogos de artifício, eventos paranormais, não, muito pelo contrário, né? Então a gente começa também esse trajeto agora, domingo, dia 29 de novembro, e nós vamos até o dia 24 de dezembro, então, de 2020. É um trabalho gratuito pelo WhatsApp, como vai ser aqui também. A intenção é ter uma história, uma reflexão por dia, e parar para pensar como foi caminhar até Belém, né, com tudo aquilo que a época trazia, com todas as dificuldades que a gente pode enfrentar às vezes para atravessar caminhos, para chegar num lugar que praticamente só eles acreditaram que era importante, eles e alguns poucos, né, e que vai atrair de tão longe, distante também a vinda dos reis magos, que anteviram que chegaria algo muito importante na região por conta daquele evento da estrela. Então, eu acho que eu disse tudo. O Advento em si, então são 4 domingos, para cada domingo na igreja acende-se uma vela, em alguma coisa circular, onde tem então uns verdinhos, que é nada mais, nada menos do que a nossa guirlanda de Natal, mas ela é deitada na mesa, e aí são colocadas 4 velas. As velas e os tempos do Advento é para comemorar os tempos que a própria igreja se organiza em. Então, o tempo comum, que é esse que a gente está vivendo agora, onde não tem nenhum evento especial acontecendo, ao mesmo tempo é muito especial o quanto a gente olha para a gente, o quanto a gente redefine as nossas coisas em casa, o quanto a gente abre mão, o quanto a gente entende que já atravessou o ano todo e que agora as sementes já foram jogadas, o que não foi fica para a próxima, que é um momento de recolhimento mesmo sendo verão e calor, e as pessoas se recolherem e irem para fora, mas é um momento de estar com os seus, de estar consigo, de estar com quem se ama, né, de poder compartilhar com quem se gosta, e a gente está tendo tanta diversidade nesse momento quanto a isso, né, que a proposta é que isso possa chegar para o maior número de pessoas que queiram ouvir algo durante todo o caminho até o Natal, e depois, através do Natal, até o dia de Reis chegarem, né, a gente poder também caminhar pelos 12 portais que se abrem de planejamento do novo ano, da nova energia do ano, que é esse trabalho também do Steiner,
sobre as 12 noites santas, até que os 3 reis magos cheguem na manjedoura, cheguem em Belém, né, e abençoem, ou de certa forma façam uma honra, né, uma bênção mesmo, para o menino Jesus que acaba de nascer. Então, a gente caminha junto todo esse percurso. Essa caminhada não exige de quem está do outro lado nada, a não ser ouvir, refletir, vai ter tempo para ouvir nos seus tempos, não tem nenhuma obrigação. Tem alguns convites, então o convite de quem gosta de fazer, que tem crianças ou porque gosta mesmo, né, de fazer, por exemplo, o caminho, então fazer o presépio, ou pelo menos a Sagrada Família, né, eu, claro, venho como criançona que sou, venho colecionando, então, o burrinho, Nossa Senhora, José, né, e o menino que vai chegar lá depois, né, o menino vai chegar depois. Ou por outras vias, nesse momento, a gente está fazendo esses 24 primeiros atos, são de Maria grávida, né, sendo levada pelo burrinho e por José lá para Belém. Depois ela vai ter o bebê, né, nós vamos ter exatamente o Natal e a Natividade, e aí a gente vai ter as 12 noites santas para a gente encontrar meus 3 parças, que eu fiquei muito encantada quando eu tive realmente lá na Catalunha, de tanto camelo e 3 que tinha em tudo quanto é canto. Né? Eles são muito homenageados, inclusive a festividade é até, se não é igual, ela tem um tequinho maior do que o próprio Natal. O Natal é uma coisa mais religiosa, né? Uma coisa diferente. Então, os 3 reis são uma coisa assim de alegria e de uma certa festividade, uma coisa muito bacana. E que a gente poderia estar lembrando do nosso reizado, né, de algumas localidades brasileiras que também mantiveram esse cultuar dos reis. Então, o trajeto é esse, não tem nenhuma pretensão maior, nem de ser além do que ele é. O convite está aberto para quem quiser acompanhar aqui pelo canal, e quem quiser também um pouco mais de intimidade, ou porque acha que seja mais interessante, pode ir lá para o Instagram também, no @vidigalfernanda, né? O WhatsApp está lotado, então eu acho que eu não dou conta de dividi-lo mais do que isso, e estou achando por bem, então, ampliar as possibilidades, tá? Então fica aí o meu convite, fica a minha explicação do que é o caminho do Advento, né, o caminho místico do Advento, no sentido de que ele é religioso, né, e ele tem esse fundo do Rudolf Steiner, da visão antroposófica, do livrinho da Antroposófica do Brasil, inclusive, se alguém se interessar, e por que não, né, a Antroposófica do Brasil fez uma tradução, né, do livrinho do Advento, sim, mas, lamentavelmente, apenas 6 histórias. Uma introdução bem bonitinha, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 histórias, perdão. São só 8 histórias, são algumas histórias, assim, digamos, importantes dentro do trajeto, né? Mas o que eu vou estar lendo é de um livro, realmente, da Antroposofia da Catalunha, que minha irmã fez uma tradução livre. Então, veja, a gente pode cometer erros de português, erros nas várias coisas, e é uma contação. Então, eu vou estar contando as histórias, ou minha irmã, ou minhas sobrinhas, né? Isso mais lá no WhatsApp, que vai ser eu mesma. A gente vai ficar juntos todos os dias por 10 minutos. Tá bom? Então, desejo muito que quem se sentir chamado, que esteja aí, que acompanhe, seja muito bem-vindo, né? E esse é o processo de ir encontrar o dia do astrólogo, dia 6 de janeiro, os 3 reis magos, e da gente fazer uma confraternização com todo mundo, que leva até o Natal, e depois leva até dia de reis, e com isso a gente tem pelo menos um comungar, um compartilhar, né, durante essa virada de ano. Tá bom? Então, por hora é isso, um beijo no coração de todo mundo, ficamos por aqui, né, e novos vídeos, como sempre, virão depois desse trabalho, né, voltando para os assuntos principais do canal. Valeu, obrigadão, gente.